Bom dia, irmãos e irmãs, amigos que nos visitam nesta manhã, alunos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã em Campo Grande. Vamos iniciar a aula de hoje e pela primeira vez desses mais de 2 anos que eu estou ministrando essa matéria do Breve Catecismo de Westminster, faltou cópia. Graças a Deus. Então você que não tem a cópia, o material que eu sempre imprimo, na verdade são os slides impressos, né? Vocês percebem? Então acompanhe. Quem quiser aí, pega, né? Agora, então, próximo domingo eu vou aumentar o número de cópias, mas você venha, senão vai sobrar, né? Tá bom? Isso. Vamos firmar um compromisso entre nós dois, você aluno e o professor. Vamos orar ao Senhor, por favor. Você é uma aluna, ore por gentileza para nós iniciarmos a aula de hoje. Uma aluna. Amém. 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 Continuando, a terceira e última parte que nós estamos caminhando, que é sobre salvação e crescimento em graça. Agora, como nós já iniciamos a terceira parte, nós estamos ladeira abaixo para terminar as 107 perguntas do Breve Catecismo de Westminster, ok? Na semana passada, nós vimos como que nós conseguimos nos livrar, na verdade não nós, né, mas Deus por nós, nos livrar da maldição e da ira de Deus contra o pecado e contra o pecador. Como que nós conseguimos? Ou através do quê? Através do arrependimento e fé em Jesus Cristo. Arrependimento para a salvação e fé em Jesus Cristo. Hoje nós vamos ver os meios exteriores para a salvação. Pergunta 86, 87, 88, 89 e 90. A pergunta 88 diz assim no enunciado, vamos lá, todos juntos, bem forte. Quais são os meios exteriores ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção? Quais são os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção? Meios exteriores, quer dizer que há meios interiores. Meios interiores. Quais são os meios interiores? Nós já vimos. Fé e arrependimento para a salvação. Esses são meios interiores. Por quê? Qual que é... Por que interior e exterior? Interior aonde? Onde que opera o arrependimento e a fé? Dentro de nós. O meio da graça para salvar você internamente, ou os meios que nós estudamos, são arrependimento e fé. Interiores. Vamos ver os meios exteriores, pelos quais Cristo nos comunica, Cristo nos concede, Cristo nos dá, Cristo nos participa da redenção, a salvação. Meios exteriores, ou seja, fora de nós. Resposta: os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção são as suas ordenanças, especialmente a palavra, os sacramentos e a oração, os quais se tornam eficazes aos eleitos para a salvação. A resposta então nos apresenta 3 meios exteriores pelos quais Cristo nos comunica a graça da salvação ou da redenção. O pacote desses 3 meios chama-se ordenança. 2 pontos. As suas ordenanças. Quais são as ordenanças? As ordens. Aquilo que Deus exige. Aquilo que Deus apresenta como ordem para nós. Especialmente a palavra, os sacramentos e a oração, os quais tornam-se eficazes, o que é muito importante. Esses 3 meios exteriores, eles são eficazes para os eleitos. Me explique, bem rapidamente, de forma simples, como que você entende isso? Sem a operação do Espírito Santo no eleito, não existe a salvação, ok? Quem mais quer falar?
Ó, pode falar. Isso. Dentro de nós existe, nós ansiamos, nós desejamos Cristo, nós desejamos Deus. Muito bem. Agora vocês explicaram de forma geral, agora eu vou fazer de uma forma bem prática. Quando você prega a palavra de Deus para uma pessoa, ela se arrepende? A resposta é: depende. Depende do quê? Depende se ela é salva, se ela é eleita. Então a palavra de Deus, os sacramentos e a oração são eficazes para os eleitos. Você prega para o fulano, para o cicrano, né? Ele vem à igreja, quem sabe, vê a ministração dos sacramentos, às vezes entende alguma coisa ainda que superficialmente, tenta balbuciar algum tipo de oração, mas ele não é salvo. Por quê? Porque ele não é eleito. Por quê? Porque os meios exteriores pelos quais Cristo nos comunica, ou comunica a redenção, são eficazes para os eleitos. Nós precisamos ter sempre isso em mente. Nós levantamos a bandeira e a nossa placa como uma igreja reformada. Se é uma igreja reformada, você crê na soberania de Deus. É um dos pontos principais, é um dos pilares da igreja reformada. Soberania de Deus, eleição, escolha soberana e exclusiva da parte de Deus, daqueles que Ele escolheu salvar. Essa é a base da igreja reformada, é uma das bases da igreja cristã reformada. Salvação pela graça unicamente. Então, esses meios não são eficazes para quem não é eleito. Essa é a resposta. Nós vamos ver daqui a pouco uma das ordenanças, qual seja a palavra de Deus. Mas vamos à referência bíblica. Atos capítulo 2, versículo 41 e 42. Quem achou, leia bem forte. Atos 2, 41 e 42. Você vai ver aí a manifestação, quem sabe, dessas ordenanças na prática ali, no início da igreja primitiva. Atos 2, 41 e 42. Leia. Olha que coisa linda, muito bem. Ali houve o que? Pregação da palavra. Porque houve pregação da palavra, houve aceitação da palavra. Houve então a conjugação de meios internos e internos. Qual o meio interno que operou, que teve operação ali naquele momento da igreja? Qual o meio interno? Arrependimento e fé em Jesus Cristo. Ninguém aceitaria a palavra se não houvesse arrependimento e fé em Jesus Cristo. Meio interno de recepção, de comunicação, das pessoas se beneficiarem da graça da redenção em Jesus Cristo. Ninguém naquele momento, em nenhum momento da história, crê em Deus se não há operação do Espírito Santo. Meio interno, se não se arrepende dos seus pecados. Arrependimento para a salvação e fé em Jesus Cristo. Ok. Depois disso, houve a operação, a comunicação dos meios externos, pregação da palavra. Pedro pregou. A palavra foi anunciada. Olha aí o meio externo para a comunicação da graça, para que a graça de Cristo chegasse também aos corações. Porque olha só, existe a operação interna do Espírito Santo, mas Deus estabeleceu meios para que a salvação opere, meios ordinários, meios comuns. Qual é um dos meios para que a salvação opere no seu e no meu coração? A pregação da palavra, a ministração da palavra, a operação da palavra. Outro meio, sacramento. O que aconteceu lá? Muitos foram batizados. Quais são os sacramentos da igreja de Cristo Jesus? Batismo, ceia do Senhor, matrimônio, os dogmas. Não? Certeza? Vocês não vieram do catolicismo? Vieram, mas vocês se converteram a Cristo Jesus. O catolicismo tem 5 sacramentos, se não tiver mais. 7, pronto. Daqui a pouco tem mais. A igreja de Cristo Jesus tem 2 sacramentos. Sacramentos são ordenanças, são, como eu li essa semana, dramatizações da graça e da justiça de Deus. Coisa linda, né? Dramatização da graça e da justiça de Deus, que Jesus Cristo estabeleceu para a sua igreja. Batismo e ceia do Senhor somente. Bom? Meios externos. E também houve oração.
Houve oração. A oração é a resposta àquilo que aconteceu interiormente. Quando você ora porque antes você crê que Deus está te ouvindo. Verdadeiramente você abre o seu coração para Deus, você fala com Deus, você crê que Ele te ouve. Oração é também o meio exterior da comunicação da graça de Deus para a redenção daqueles que são eleitos. Perceberam aí a junção das três ordenanças de comunicação externa? Hoje nós vamos ver então a palavra de Deus. 89, todos juntos, bem forte. Como a palavra se torna eficaz para a salvação? Como? Resposta: o Espírito de Deus torna a leitura e especialmente a pregação da palavra meios eficazes para convencer e converter os pecadores, para os edificar em santidade e conforto por meio da fé para a salvação. O Espírito Santo opera a palavra no coração dos eleitos. O Espírito Santo opera a palavra no coração dos eleitos. Você tem que sempre, quando você for evangelizar, vá com isso em mente. O resultado não está nas suas mãos. A palavra, a ministração da palavra, a pregação da palavra é da sua parte. Deus comissiona você e eu para nós abrirmos a nossa boca. Mas não está no nosso alcance convencer. Mas Rodrigo, eu falei tão bonito. Mas Rodrigo, eu falei João 3,16. É o resumo do Evangelho. Está tão claro, Rodrigo, como que a pessoa não vê? Eu cheguei a quase balançar. Ela falou, creia! E ela não creu. Então, não adianta, não é assim. Não é por força nem por poder, mas pelo Espírito Santo, diz o Senhor. Você fala, o Espírito opera em quem Ele quiser. Pregação da palavra. Então é o Espírito Santo de Deus que torna a leitura e especialmente a pregação da palavra. Olha só, a importância da igreja. Porque a pregação, e a igreja e também portas afora, a pregação do Evangelho, a evangelização. Torna eficaz para convencer e converter os pecadores, para os edificar em santidade. Edificar em santidade é o processo. Porque a ministração, a pregação, a evangelização é o início, mas depois você precisa, e eu também preciso, da pregação da palavra e da leitura da palavra para me santificar, porque eu fui salvo e eu estou sendo salvo pelo poder da palavra e serei salvo para ir para a glória. Eu fui salvo, vamos lá, os 3 estágios do pecado, né? Eu fui salvo do domínio. O pecado não domina você. Você não é mais escravo do pecado. Mas nós estamos sendo salvos do poder, da ação. O pecado, nós precisamos vencê-lo. Nós não somos mais escravos, mas nós precisamos da palavra de Deus para que dia após dia nós nos santifiquemos. E nós seremos salvos da presença do pecado, da existência da natureza pecaminosa, que tanto nos atrapalha, que tanto nós odiamos ou deveríamos odiar, né? Na presença do pecado em nossas vidas. Lá na glória, quando nós entrarmos com o nosso Senhor Jesus, nós teremos um corpo glorificado, sem nenhum pecado, nem a unha do nosso dedinho vai ter pecado mais, bom? Nada de pecado. Então, por meio da fé para a salvação, nesse processo a palavra é importantíssima. E agora eu tomo emprestado Neemias 8:8, da exposição de Neemias, que o presbítero Nilton irá iniciar hoje, se Deus permitir. Neemias 8:8, para mostrar para você a importância da palavra e da pregação e do ensino. Vamos lá, Neemias 8:8. Leram no livro a lei de Deus claramente, dando explicações, de maneira que entendesse o que seria. Olha que coisa linda. Lá naquele momento houve uma pregação, eles leram no livro e explicaram de forma clara para que entendessem. Pregação da palavra. E ali naquele momento houve um mover extraordinário do Espírito Santo na nação de Israel. Pregação da palavra. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz que a pregação da palavra expositiva, ela se resume em 3 verbos: ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Se você não leu, se você, o pregador, não leu, ou não explicou, ou não aplicou, você, pregador, não pregou. E o povo foi edificado. Importância da palavra de Deus para quê? Para salvação.
E para que haja salvação tem que haver entendimento. Entendimento. Porque senão a pessoa fica boiando, fala, hã? Cristo morreu na cruz? Quê? Ressuscitou? Como? Tem que explicar, tem que haver explicação. E você que evangeliza, busca de Deus conhecimento para você evangelizar de forma correta. Né? De forma correta, de tal forma que a pessoa entenda o que você está dizendo. Ok? Muito bem. 2 Timóteo 3, 14 a 17, nós vamos ver a importância da palavra de Deus. E aí eu já vou, parte por parte desse trecho, nós vamos estudar nesta manhã, porque é um trecho importantíssimo, a respeito da importância, a respeito a palavra de Deus, ela é fundamental, e ela é suficiente para nós, e para a salvação. Nós precisamos crer que a palavra de Deus é poderosa para a salvação, e ela é eficaz para convencer e converter o coração do pecador eleito. Ela é poderosa. Vamos lá, 2 Timóteo 3, de 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Vamos lá, aqui Paulo está ensinando o presbítero Timóteo, presbítero da igreja em Éfeso. E ele está ensinando a respeito do poder da palavra. E ele, ao escrever para Timóteo, ele usa o exemplo do próprio Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Permanece. Vamos lá pegar alguns trechos para nós entendermos sobre a palavra de Deus sendo fundamental e suficiente para a igreja, para nós e para a salvação, como um meio externo de comunicação da graça de Jesus Cristo. Permanece. O que é permanecer? Perseverar. É se apegar a algo. Permanecer. Nós temos que ter a palavra de Deus como algo constante em nossas vidas. Permanecer nela, permanecer na leitura dela, permanecer no estudo dela, permanecer ao ouvir pregações sobre ela. Permanece naquilo que aprendeste. Aprender significa aumentar o conhecimento, e não tem como se manter naquilo que você não aprendeu. Olha a importância dos mestres, principalmente na igreja. Você está numa igreja e você está sendo ensinado sobre a palavra de Deus. Você aprendeu, ninguém nasce sabendo da palavra de Deus. Por isso que Deus comissiona, por isso que Deus chama alguns para ensinar, alguns para explicar, como nós vimos em Neemias 8:8, a respeito da palavra de Deus. Tu permanece naquilo que aprendeste. E Timóteo aprendeu. Aprendeu com quem? Aprendeu com sua mãe e com sua avó. Ele aprendeu. E desde lá de trás, aprender. E que foste inteirado. Inteirado é convencido, persuadido. A pessoa, quando crê na palavra, pela ação do Espírito Santo, ela tem certeza de que a palavra de Deus é a verdade. Verdade. É verdade. Porque ninguém mais rouba do seu coração que você crê na palavra de Deus. Aí daqui a pessoa fala, mas será mesmo que o mundo não surgiu de uma explosão? Aí você fala, jamais, de jeito nenhum. De jeito nenhum. O mundo foi criado. Como que você sabe disso? Porque você aprendeu lá em Gênesis, que Deus criou o mundo. Deus criou todas as coisas, não é? Tem certeza, coisa de quem você tem garantia. O que são garantia? São evidências, porque a palavra de Deus você lê, você aprende e você vê a ação dela na vida das pessoas e no mundo de forma geral. Você vê a palavra de Deus, porque não é algo assim, ó. Você lê a palavra de Deus falando, um dia eu vou ver evidências de que a palavra de Deus é a verdade. Não, você vê hoje a evidência de que a palavra de Deus é a verdade e de que um dia há de acontecer aquilo que a palavra de Deus promete que há de acontecer. Ok? O que mais? Versículo 15. Mas um pouquinho antes, sabendo de quem aprendeste, aquilo que eu disse. Timóteo teve tutores ou tutoras. Timóteo teve mestras, que foi sua mãe e sua avó, principalmente. Depois, quando mais jovem, ele aprendeu com Paulo, com o apóstolo Paulo.
aprendeu lições valiosas baseadas na palavra de Deus. Versículo 15, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Desde a infância, desde muito pequeno. Timóteo foi ensinado por sua avó Lloyd, sua mãe Eunice, não sei se eu inverti, mas é Lloyd e Eunice, as sagradas letras, desde a infância, desde pequenininho. Mas Rodrigo, qual que é a idade que eu posso então falar da palavra de Deus para meu filho? Desde pequenininho, eu diria, fala da palavra de Deus no ventre. Fala de Deus para o seu bebê que está na sua barriga, você que está grávida, ou que um dia deseja estar grávida. Fala que Deus é o seu Senhor, que Jesus Cristo é o Salvador. Ele vai ouvir. E daqui a pouco, se Deus tem um propósito com a vida dessa pessoa, dessa pessoinha, vai despertar, através da pregação da palavra de Deus, daquilo que você já vem falando para ele ou para ela, desde pequenininho. Tem crianças aqui que, se você perguntar alguma coisa, no culto elas estão percebendo, elas estão ouvindo, elas estão atentas. Aos sábados elas estão aprendendo coisas da palavra de Deus, ensinos preciosíssimos baseados na palavra de Deus, desde a infância. Sabes o que? As sagradas letras. O que é isso? Conhecimento da Bíblia, tem contato cognitivo. O conhecimento da Bíblia, esse contato cognitivo, é o contato de conhecimento. O que é isso? Porque quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós ouvimos a palavra de Deus, não é algo assim, é algo que entra por aqui, a avó falava, né? Eu falo com você, parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Não, a palavra de Deus entra por um ouvido, ou pelo outro, ou pelos dois, e entra e fica no coração. Isso é conhecimento, isso é contato cognitivo. Você ouve, você lê, você ouve pregações, e você aprende. Isso fica como conhecimento para dentro de você. Por isso que é importante prestar atenção, principalmente no momento dos cultos. Por isso que é importante você buscar ao máximo fixar a sua atenção na pregação. Augusto Nicodemos disse certa vez que se os crentes tomassem, por conta de que os crentes tomam bastante água no momento do culto, quem sabe a maioria dos crentes não teria problema renal. Levanta muito, vai no banheiro muitas vezes, não para quieto, mexe com a criança, levanta, abaixa. Não estou falando, e ninguém exige para que todos fiquem como múmia, ou como num exército, ou como num quartel. Mas, cá para nós, se você tem interesse naquilo que está sendo falado, você vai afinar o seu ouvido e a sua atenção para querer aprender. Não querer perder parte daquilo que está sendo ensinado. Porque quando você sai, ou quando você... O nosso pensamento vai embora mesmo, eu digo por mim. Muitas vezes eu estou sentado ali, eu estou pensando no amanhã, mas Senhor, volta a minha mente para prestar atenção naquilo que está sendo ensinado. Porque de repente eu perco alguma coisa que é importante para a minha alma. Pregação da palavra. Desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio. É o meio para o despertamento, para a vivificação. Como que Deus opera a vivificação, o despertamento de uma alma para a salvação? É o meio exterior. Vamos lá? Pregação da palavra. Para tornar-te sábio. Essa sabedoria é a conversão do tolo para o sábio. Você era tolo, você era louco, você era nécio. Sendo ímpio, sendo pecador sem salvação, você era louco. Mas a palavra de Deus entrou no seu coração pela ação do Espírito Santo, você tornou-se sábio. E a sabedoria que o mundo não pode dar. O apóstolo Paulo fala isso. A sabedoria que o mundo não pode dar. Quando os seus olhos foram abertos, você vê coisas sabiamente, coisas que o mundo não consegue ver. Por quê? Pela ministração, pela instrução, pelo agir da palavra de Deus no seu coração. Despertamento, vivificação, e para adquirir sabedoria e conhecimento sobre a salvação. No caminho nós precisamos da palavra de Deus. A palavra de Deus nos ajuda a entender sobre a salvação. Salvação pela fé em Cristo Jesus. A palavra de Deus te ensina, te mostra, quando você foi despertado pela fé e arrependimento, a palavra de Deus te mostrou o Salvador. A palavra de Deus te mostrou quem que podia te salvar. Porque a palavra de Deus não mostra algo assim, eu diria, sem uma clareza de um caminho. Não, a palavra de Deus é puríssima, é clara. Ela é direta, para mostrar quem é o Salvador. Jesus Cristo. Por isso que Paulo fala, salvação pela fé em Cristo Jesus. A palavra de Deus mostra o caminho certeiro,
de salvação, que é Jesus Cristo, sobre a transformação de vida. Vamos lá, versículo 16: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Toda a palavra de Deus, toda ela, assim como cada parte dela. Por quê? Por que eu coloquei essa parte? Porque tem gente que pensa que a Bíblia contém a palavra de Deus. Mas qual que é a diferença, Rodrigo? É assim, tem gente que fala que a Bíblia, e tem evangélicos, correntes evangélicas que dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia tem partes, ou contém a palavra de Deus, e de repente quem está manuseando a palavra de Deus pode dizer que aquela parte que está na Bíblia não é a palavra de Deus. Mas, Rodrigo, existe isso? Existe. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. De A a Z, de Gênesis a Apocalipse. Nada pode se tirar, nada pode se acrescentar. Toda a Escritura é a palavra de Deus. Amém. Toda, absolutamente. Ok? Inspirada, a palavra de Deus é soprada. Mas, Rodrigo, como é que eu vou crer em escritos por homens? Homens escreveram a Bíblia. E você quer que eu confie? Eu não quero que você confie no homem Jeremias, no homem João, absolutamente se entregue, não. Mas você vai confiar naquilo que Deus soprou no coração desses homens para escrever pelas penas. Deus soprou. A palavra de Deus, ela é inspirada a partir dele mesmo. E você tem que crer que quando esses homens escreveram toda a Bíblia, eles foram impedidos de errar. É fantástico isso. Deus protegeu esses homens do erro, a ponto de que toda a escrita desses homens foi perfeita. Você parou para pensar nisso? Deus protegeu esses homens de errar, de terem lapsos na escrita. E Ele selou os 66 livros. Depois a gente pode aprender sobre o cânon, a canonicidade das Escrituras, como que foi fechado nesses 66. Mas você tem que crer que toda a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus, como um sopro na mente desses homens, para que eles escrevessem. Aleluia! Deus inspirou as pessoas que escreveram a Bíblia. Então a Bíblia é inerrante. O que é inerrante? Não tem erro. Não tem erro. Ah, Rodrigo, mas a genealogia, o que isso tem para mim? Tem a ver. Porque às vezes você pega só aquela genealogia e fala, não tem nada a ver. Não, a genealogia te leva a você entender, quem sabe, partes da história da nação de Israel, que faz com que você entenda o agir de Deus naquela época, naquele momento, faz com que você entenda o plano redentor de Deus para o seu povo. Tem a ver, é importante. Toda a escritura é inspirada por Deus, ok? Opa, é verdade, você tinha levantado a mão aquela vez, né? Aquela hora, desculpa. Amém. É verdade. Pronto. Por que saber dos côvados do tabernáculo? É importante. Você vê que o Deus é um Deus organizado. E é um Deus criativo. Tudo isso você vai extraindo os atributos de Deus, por exemplo, da leitura de trechos como esse. Toda a palavra de Deus é inspirada e é importante, é útil. Vai lá. Isso. Uhum. Sim. Desde a infância. Uhum. Isso. É verdade. Amém. Amém. Exatamente. Muito bom. Útil. Ela é benéfica. Ela é eficaz. A Bíblia é útil. A Bíblia é útil. Você pega o bombril lá e fala, o nosso bombril é útil para arear a panela.
Você dá uma passada assim, vira um espelho. A utilidade do bombril é eficaz, é para aquilo mesmo, para o qual ele foi feito, né? Para isso que ele foi feito. A palavra de Deus é útil para quê? Para te dar sabedoria para a salvação. Para a salvação. E não somente para a salvação. Sabe para que a palavra de Deus é útil? Para declarar juízo da parte de Deus para a terra, para os povos, para as pessoas. A palavra de Deus não passará. Desde o início até o fim, a palavra de Deus permanecerá, salvando e condenando. É a espada de dois gumes. É seríssimo. A palavra de Deus não passará. Você já parou para pensar nisso? Se ainda a humanidade existir daqui 1000 anos, a palavra de Deus permanecerá. E quem é o baluarte, quem é a instituição, o organismo que foi levantado por Deus para declarar a palavra de Deus para todos os tempos e épocas? A igreja. Por isso que a fidelidade na pregação é importantíssima. Porque passa ano, entra ano, passa ano, a palavra de Deus ela tem que ser pregada fielmente. Baluarte da verdade, a igreja. Ensino, para que possamos nos ser ensinados, para que possamos ensinar. A palavra de Deus ela nos educa, nos ensina para que nós possamos ser ensinados. E também ela é um instrumento, ela é o material para você ensinar. Não vá pegar materiais extra-bíblicos para evangelizar, no sentido assim, teoria lá de, sei lá, Mao Tse Tung, ou Buda, porque é mais bonita, tipo um Allan Kardec para dar uma misturada no cristianismo. Não tem eficácia, não tem eficácia. A palavra de Deus ela é útil para ensinar e para que você ensine. Use a palavra de Deus, ensinar no sentido de ministrar, de evangelizar e educar também, como nós vamos ver. Possamos ser ensinados para que possamos ensinar. Repreensão, a palavra de Deus é como uma prova que nos avalia, e o resultado mostra que estamos errados, que estamos reprovados. Ah, Rodrigo, por isso que eu não gosto de ler a Bíblia, porque toda vez que eu leio, ela fala que eu tenho pecado. Ah, você achou que ela ia falar que você é perfeito? Né? Você achou que ela falou que você é quase Jesus? Hã? Não, a palavra de Deus vai falar a verdade para você, e para mim também, que nós somos pecadores. Ela mostra o erro, como um espelho, ela mostra o erro. Pode falar. Sim. Nossa. Uhum. Uhum. Ah, tá. Ao Corão. Uhum. 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 Sim. Então, é isso aí, mas é aquilo que nós vimos no início. É difícil, é verdade, mas falando do seu lado, entra no descanso, como eu acredito que você deva ter entrado, no ponto assim, que Deus opera naquele coração, se Ele quiser, para despertar, para ele crer no Deus verdadeiro, né? No Deus verdadeiro. E você fazendo a sua parte, ensinando, evangelizando, aprendendo para poder ensinar, é isso aí. E deixar Deus agir no coração daquele coração que Ele quer regenerar. Muito bem. Olha só, repreensão. A palavra de Deus nos mostra como que uma criança, quando ela mexeu no bolo de chocolate, a mãe falou, olha, não mexe nesse bolo porque eu vou servir para vocês depois que eu voltar do serviço. Tá bom, mãe. Aí a criança foi lá e mexeu no bolo de chocolate e sujou a boca.
E a mãe chegou do serviço e colocou todo mundo assim na mesa e falou, agora vamos comer o bolo de chocolate. De repente ela olha aquele menino e o menino está com o bolo de chocolate na boca. E o olhar da mãe é assim, olhando para ele e perguntou, você comeu o bolo de chocolate? Aí ele olha bem para a mãe assim, não. E a mão dele estava suja também. Não. Eu vou perguntar a segunda vez para você, você comeu o bolo de chocolate? Ele deu uma baixada na cabeça, assim, olhou para a mesa e falou, não, mãe. Vou perguntar a terceira vez para você, você comeu o bolo de chocolate? Ele deu uma baixada mais na cabeça, ele viu a mão dele toda cheia de chocolate. Eu comi, mãe. A palavra de Deus, ela vai mostrando para nós quem nós somos. De início, nós achamos que somos os tops, né? De início, a gente ouve a pregação que fala sobre pecado, arrependimento, que eu deveria pegar para mim, e eu falo, não, eu vou mandar para o irmão, porque ele que está precisando, ele não veio. Aí na segunda vez você ouve aquele mesmo trecho, você vai falar, é verdade, eu acho que é minha esposa, meu marido que precisa dessa palavra, eu ainda estou bem. De repente você ouve de novo e mostra para você, como um espelho, a nossa feiura. A palavra de Deus repreende. A palavra de Deus educa, ou antes, corrige. Mas essa correção, o termo não é corrige de bater, não é apanhar. Corrigir é mostrar o caminho. É mudar aquilo que foi repreendido para apontar o caminho. É ajustar reto novamente. A palavra de Deus coloca você no prumo. Não é, a palavra de Deus não corrige, não derruba, não deixa você prostrado e fala, agora acabou para você. Não, a palavra repreende, ou seja, corrige, repreende, ou seja, mostra a nossa feiura, mas também nos levanta para nós continuarmos a caminhada. Isso é correção, nos mostra o caminho certo. Educa, a instrução que treina alguém para atingir o desenvolvimento pleno, a maturidade. A criança, ela é educada, para ela um dia crescer e atingir a maturidade. Assim a palavra de Deus faz com o seu e no meu coração. Na justiça, justiça da qual Deus é a fonte ou o autor, refere-se ao que é considerado certo pelo Senhor, ou seja, o que é aprovado aos seus olhos. Na justiça, justiça de Deus. Como que você tem pautado a sua vida? Ou baseado no que você tem direcionado a sua vida? Tem que ser a palavra de Deus. Como você se veste, com quem você vai se casar, com quem você escolhe namorar, onde você vai trabalhar, o que você posta nas redes sociais. Educação na justiça, naquilo que Deus tem como justo, como correto, como santo para você e para mim. Nossa vida tem que ser pautada na palavra de Deus. 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Perfeito, sempre nós repetimos aqui, não é perfeição de nunca errar, mas é completo, é um homem ou uma mulher preparado, ajustado, pronto, adequado. Em tudo isso você pode pensar em maduro, atingir a maturidade. Perfeitamente habilitado, ou seja, esteja bem equipado com tudo o que precisa. A palavra de Deus não somente ensina, mas ela te equipa, mostrando como fazer, no sentido assim, de ir junto com você. Você está vivendo e você não peca porque você lembra da palavra de Deus, e você lembra da vontade de Deus. Você está equipado, aprendendo a ser maduro para toda boa obra, todo ato, seja de ação ou omissão. Você faz coisas baseadas na palavra de Deus, e você deixa de fazer também coisas baseadas na palavra de Deus. Eu não vou fazer isso porque Deus não quer que eu faça isso, porque a palavra de Deus me ensina a não fazer. Ok? Toda boa obra. 90. Como se deve, aqui a gente vai caminhando para o final. Como se deve ler e ouvir a palavra a fim de que se torne eficaz para a salvação? Como então? Para que a palavra se torne eficaz para a salvação, devemos ouvi-la com diligência, preparação e oração. Recebê-la com fé e amor, guardá-la em nosso coração e praticá-la em nossa vida. Por favor, uma aluna abra Salmo 119, 2. Um aluno abra o próprio Salmo 119, versículo 11. E um jovem, Israel, Pedro, o Nicolas, a Nicole, já me olharam assim. Vamos lá, qualquer um de vocês, leia o Salmo 119, versículo 15. Vamos lá, quem achou o 119, 2, uma irmã?
Muito bem. O Salmo 119, cada verso tem a menção da palavra de Deus, com os seguintes sinônimos: preceito, ordenança, lei, mandamento. Tudo isso é a palavra de Deus, tá? E o versículo 2 mostra que bem-aventurado é aquele que guarda. O que é guardar? É reter, é ouvir no coração e praticar. Guardar tem o sentido também de você ter como muito valioso, precioso para você. Você guarda a sua joia. Você guarda o seu salário quando você recebe, põe lá no guarda-roupa, ó, daqui ninguém mexe, aqui ninguém tira. Guarda. Você guarda o seu carro e você procura pôr o seu carro num lugar coberto, na sombra, não é? Porque eu não quero que queime o estofado. Você guarda. A palavra de Deus também, né, tem esse termo guardar, tem esse sentido de guardar porque ela é preciosa. Tenha a palavra de Deus como preciosa. Versículo 11, quem achou? Guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Olha que texto maravilhoso. Guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Não adianta bater a cabeça na parede, não adianta penitência, não adianta subir 30 degraus de joelho para não pecar. Você só vai conseguir vencer o pecado pela ação do Espírito Santo através desse meio externo da graça de Deus, a palavra guardada no coração. A palavra guardada no coração. Eu, Rodrigo, não consigo vencer a minha natureza que é tão forte e pecaminosa se eu não estiver guardando a palavra no meu coração. E um jovem, quem achou o versículo 15? Olha que versículo lindo. Meditarei nos teus preceitos, a tua palavra, e as tuas veredas terei respeito, ou seja, o caminho que ela mostra. O conteúdo da palavra de Deus nós temos que ter respeito. Não é um gibi que você está lendo, não é uma história de ficção, é Deus falando com você. Tenha respeito. Muito bem. A Bíblia não nos foi dada para aumentar o nosso conhecimento. Mas, Rodrigo, você falou tanto sobre educar, ensinar, repreender, aprender desde a criança, e aí? Não, querido, não pega a palavra de Deus para você aumentar o seu conhecimento. Você faz isso com Barça, com enciclopédia, com livro de matemática, de história, de inglês, isso para aumentar o seu conhecimento. Mas a palavra de Deus não é para você ter mais conhecimento. A palavra de Deus, ela nos foi dada para mudar as nossas vidas. Porque se for para conhecimento, começa a ter disputa. Eu sei mais que você. Eu conheço mais que você. Eu sei os côvados da Arca de Noé de cor. Grande coisa. Grande coisa. A palavra de Deus, ela nos foi dada para mudar o nosso coração. Então pega a palavra de Deus e pregue para você. Amém? Que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Amém.